Eu sou macaca? Eu tô falando sobre a minha pessoa, sobre a minha liberdade. Ninguém tem que ditar sobre mim porque eu sou negra, eu sou favelada. Eu tenho que ser esquerdista? Da onde que vocês tiraram isso? Que o pobre negro favelado tem que ser... Contas das empresas estatais federais brasileiras devem fechar 2024 com o maior déficit em 15 anos. Inflação, tá? O índice geral da inflação está agora sendo projetado em 4,59. Lembrando, tá? A meta... Pode acontecer! Fecharam o Mall Central e as crianças ficaram! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Isso aqui significa que o mercado renovou... Você tá falando sério? Ih, rapaz. Daniela Lima fica sem graça ao explicar o estrago que Lula fez na economia. Ela não sabe onde enfiar a cara e tenta dar desculpas sobre a economia estar uma vírgula de ruim. Confira o vídeo. É importante porque é dia de trazer isso aqui, ó, Boletim Focus, a pesquisa feita pelo próprio Banco Central, segura a onda que nós vamos juntos com agentes do mercado para medir ali a temperatura, a pressão, ver se está tudo certo e tal. Inflação, tá? O índice geral da inflação está agora sendo projetado em 4,59. Lembrando, tá? A meta, o teto da meta, a meta é 3,5 com um para cima e um para baixo, a margem de erro. Então, isso aqui significa que o mercado renovou a aposta de que vai haver estouro da meta da inflação. O Brasil não conseguiu, o Banco Central não conseguirá cumprir a meta da inflação. Já tinha acontecido isso na semana passada e agora renova essa aposta. Em razão disso, o mercado está vendo ainda um estouro maior, que antes era 4,55, tá? Agora está 4,59. Para os juros, então, permanece 11,75. Hoje está um ponto menos do que isso, 10,75. Então tem reunião do Copom essa semana e mais uma reunião do Copom até o final do ano. Eles estão achando que sobe meio e meio, por enquanto, porque a situação pode piorar. Já já a gente fala disso. O dólar, agora o pessoal está achando que o dólar fecha 5,50, Brasil. Gente, na sexta-feira ele bateu 5,87. Por conta do bate-cabeça no mercado financeiro que a gente já vai falar agora. PIB, a projeção está melhor, 3,10. Quanto, meu amor? 5,77 agora, muito perto de 5,80. Obrigada, Maurício Martins, cantando aqui para mim a cotação ao vivo. Então o mercado está achando que ele fecha o ano em 5,50, ou seja, vai dar uma relaxada, mas isso aqui é salgado para burro. 3,10 de PIB, projeção que aumentou muito, antes era 2% do início do ano e agora se aproximando de 2% também para 2025. Luiz, do canal Oi Luiz, comentou. De gol contra. A Miss iPhone tá preocupada. A militante de esquerda deve ter tomado um balde de Rivotril para conseguir repassar essa informação. Só faltou a Miriam Leitão aparecer no final falando: entenda como isso é bom. Tá acabando o estoque de pano da mortadela. Mas ela ainda tenta. A cada número horrível mencionado, a mortadela faz um pequeno malabarismo para liberar a cara do regime stalináceo. Mas já sem convicção. Ela fala por obrigação, sabe que não vai colar. Tipo: é o Banco Central que não conseguirá cumprir a meta. A culpa é do Banco Central então? Não do governo? O Banco Central não regula a inflação, querida. Quem está fazendo a gastança que furou o teto de gastos e afastou os investidores não é o Banco Central, é o presidente que você puxa o saco, mortadela. A culpa é do Banco Central, do bate-cabeça do mercado, do Elon Musk. É de todo mundo, menos do governo. Minha filha, o mercado não estava batendo cabeça. Ele sacou que esse papo de corte de gastos sem prazo é só papo. O mercado perdeu o restinho de confiança que tinha nesse regime Lula e tirou os dólares daqui, porque não é bobo. O dinheiro não leva desaforo para casa. Você o desrespeita, você tenta enganá-lo, ele vai embora. Antes, a culpa de tudo era só do Bolsonaro. Agora, como não dá para colocar a culpa no Biruliro, ela culpa o Banco Central, porque ainda tem um presidente nomeado pelo Bolsonaro. Lembrando que a única notícia que parece boa é a do PIB, porém o que puxa a elevação são justamente os gastos do governo federal. E quando a maluca fala de teto,
Que teto? Se o Lula já arrebentou o teto, o Brasil tá literalmente descoberto na tempestade. Graças ao teu governo petista, dona Militonta da Globo Lixo. Na verdade, dá um pouco de dó da mortadela cauda longa. Em um podcast, Jojo Todinho detona a esquerda e janja e todo esse sistema. Confira o vídeo, foi forte o que ela disse. Liberdade. Se as pessoas tiram foto com a Janja, por que eu não posso tirar com a Michelle? Qual é o problema? Eu sou de direita e ponto. Quando eu falei que eu era de direita, né, que eu vim a público e contei, aí me xingaram de tudo quanto é nome. Xingaram a minha avó, vagabunda, isso, aquilo, outro. Eu falei, como é que é? Preconceito, gordofobia e racismo comigo. Então, eu não sou macaca até enquanto eu não me posicionei. Quando eu passei a me posicionar, eu sou macaca, eu tô falando sobre a minha pessoa, sobre a minha liberdade. Ninguém tem que ditar sobre mim porque eu sou negra, eu sou favelada. Eu tenho que ser esquerdista? Da onde que vocês tiraram isso? Que o pobre negro favelado tem que ser de esquerda? Eu sou o que eu quiser ser. Júnior do canal Minha Opinião comentou. Jojo Todinho empurrou com força na parte de trás da esquerda sem usar o KY. Ela calou a boca dessa militância porca, imunda e lacradora que se diz defensora das minorias e que começaram a atacar ela depois que ela teve um posicionamento político. E esses ataques se intensificaram. Só que agora ela respondeu ao lacradora, pra bolha lacradora, Jojo Todinho tá dando sinais que tá virando bolsonarista. Por quê? Porque a Jojo, ela não tava compactuando com a agenda da esquerda, ela não tava compactuando há muito tempo. Eu me lembro desde 2019, a Jojo batendo de frente com essa agenda lacradora. E quando a Jojo simplesmente decidiu não fazer mais sala, não andar com essa turma, ficou de saco cheio de toda a falsidade, de toda a hipocrisia e foi se afastando, aí começaram o processo de assassinato de reputação dela, não contando que ela seria acolhida pelo lado dos bolsominions, dos bolsoloides, como eles chamam. O lado preconceituoso, discriminatório, não partiu da direita, mas partiu deles, que alegam defender a mulher de origem favelada, de origem pobre, preta, acima do peso, e eles começaram a atacar a Jojo Todinho com todos os adjetivos possíveis. E a coisa piorou depois que ela postou uma foto com Michelle Bolsonaro. Xingaram a minha avó, vagabunda, isso, aquilo, outro. Eu falei, como é que é? Fazer comigo já não é legal. Agora, envolver minha avó, pronto, fui lá e tirei a música. Por que eu tirei a música? Porque fizeram preconceito, gordofobia e racismo comigo. Não generalizando. Se vocês cobram por respeito, vocês têm que se dar o respeito. Mas aí que tá, eles não respeitam nem eles mesmos, porque a partir do momento que uma pauta é defendida apenas para a ocupação de espaço do poder, você não encontra respeito nem dentro da classe. Quem é de esquerda que tá me assistindo aí, dificilmente você vai admitir nos comentários, mas vamos fazer o seguinte, joga limpo com a sua consciência, cria um perfil fake e comenta se eu tô mentindo. Eu digo com propriedade que eu militei anos dentro do movimento negro. A maior puxação de tapete da história da humanidade acontece exatamente dentro desses bastidores da esquerda. E para finalizar, o Jornal Nacional mostrou Bolsonaro melhor que Lula. Gustavo Gaia comentou. No que diz respeito à economia, ela tá tão degradante, tão podre, que a imprensa já não tá conseguindo mais passar pano. Nem a Daniela Lima, que virou meme com aquele videozinho, pobre gosta de viajar, pobre gosta de comer, pobre gosta de vestir bem. Nem ela tá conseguindo mais. Vou dar um exemplo para vocês, o buraco que o Brasil tá entrando agora. Vamos lá. Boletim Focus. Mercado eleva a estimativa de inflação em 2024 para 4,59, acima do teto da meta. Lembrando, a meta era 3,5, o teto é um ponto a mais, 4,5. Então nós já estouramos o teto. O teto é o limite que foi programado. Nós já passamos do limite no que diz respeito à inflação. Mercado aposta em alta da Selic para 11,25 nessa semana. É os juros. Esse aí é o indexador de todos os juros do Brasil, basicamente, dos juros dos bancos. A taxa Selic vai aumentar de novo, vai ter 2 aumentos, pelo que tudo indica, tá bom? Mas aqui, contas das empresas estatais federais devem fechar 2024 com o maior déficit em 15 anos, apontam dados do próprio governo. E o governo tem rombo de 60 bi, o segundo pior maio da história. Isso foi de maio. Agora vamos lá. A situação tá tão podre, mas tá tão podre,
que a gente percebe o nível de insatisfação até da imprensa militante, a imprensa que faz campanha pro Lula, que defende os crimes do Lula, que defende criminalização da discurso das palavras, né, das opiniões. A imprensa do Brasil é uma das mais militantes do mundo, mas nem ela tá conseguindo passar pano mais. E quando chega no Jornal Nacional, aí você pode ter certeza, realmente chegou no fundo do poço. E essa reportagem que passou no Jornal Nacional não só fala o fato do colapso econômico no que diz respeito às estatais do Brasil, como compara do governo Bolsonaro e mostra que o governo Bolsonaro era melhor. Não, prepare-se para cair para trás, porque um trecho do Jornal Nacional é comparando Lula e Bolsonaro e mostrando claramente o quanto que o governo Bolsonaro foi melhor. Dá uma olhada. As contas das empresas estatais federais brasileiras devem fechar 2024 com o maior déficit em 15 anos. Em 2009, o rombo do ano foi de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Nos anos seguintes, as estatais federais tiveram resultados melhores e, em alguns anos, até positivo, graças a aportes dos governos. Aqui, ó, só para você entender, tá? Esse aqui é governo Dilma. Aqui por aqui, ó. 13, 14. Aqui, ó, a Dilma. Isso aqui é a Dilma. Olha o colapso que a Dilma nos deu. Em 2018, a gestão do então presidente Michel Temer injetou 5 bilhões de reais no caixa dessas empresas, fazendo um superávit. Em 2019, o governo Jair Bolsonaro Olha que loucura! Bolsonaro injetou 10 bilhões de reais e o resultado ficou positivo, em 14 bilhões de reais. Aqui veio a pandemia, como vocês podem ver, e logo na sequência da pandemia, olha o que nós conseguimos. Agora olha o governo Lula. Em 2023, o resultado voltou a ser negativo, em 700 milhões de reais. Este ano... Peraí, olha isso aqui. É isso que você tem que prestar atenção. O governo Lula está jogando um rombo nas estatais de 3,7 bilhões de reais. Tá aqui a matéria, para você ver com mais carinho, mais cuidado. Saiu no Jornal Nacional, porque assim, sair na internet é uma coisa, tem um alcance X. Quando sai no Jornal Nacional, aí você expande, amplifica esse alcance. É como se fosse a Globo mandando um recado. Cara, tá insustentável essa política monetária, essa política econômica, o trato a gestão das estatais. De janeiro a agosto de 2024, o déficit acumulado das empresas estatais federais atingiu 3,3 bilhões e pelas projeções deve chegar a 3,7 no final do ano. Especialistas alertam para riscos fiscais e dizem que contas são pagas por todos os especialistas falando a verdade. Então vamos lá, quando a estatal tem um prejuízo, quem paga é eu, quem paga é você. Porque o que acontece? O governo, para cobrir o rombo da estatal, tem como aumentar os impostos, criar novos tributos. E esse governo tem sido o governo campeão em criar novos tributos. Inclusive, a reforma tributária vai colocar o Brasil com o maior imposto IVA do mundo.